Porque, irmão, nós estamos iniciando uma nova matéria, Bibliologia 2. Nós estudamos a Bibliologia 1, no curso básico em Teologia, então estamos fazendo a Bibliologia 2. Na nossa introdução da lição, o pastor diz assim que grande parte dos lares existe um exemplar da Bíblia, isso é verdade. Eu lembro quando ninguém na minha família era evangélica, então um pouco religiosa, mas o meu pai gostava de comprar livros e ele comprou um exemplar da Bíblia grande, aqueles ilustrado, bem bonito, da Bíblia Católica. E na minha casa tinha um exemplar da Bíblia que ficava lá no estande, como a boa parte da casa de muitas pessoas antigamente tinha um exemplar da Bíblia que ficava enfeitando o estante. Aí o pastor mostra aqui que na casa dos cristãos também tem. E é até triste falar isso, que na casa do cristão também as Bíblias servem para enfeite de prateleira ou de estante, ou até mesmo fazendo parte dos livros que compõem a biblioteca dele, mas às vezes sem bom uso desse livro sagrado. Ele mostra que na residência de algumas testemunhas de Jeová, que eles têm a própria Bíblia deles, na verdade, existe a Bíblia deles que é do mundo cristão, que eles tiraram alguns versículos da Bíblia que lhes apertam na doutrina da qual eles não creem. Então, eles arrancaram alguns versículos bíblicos para que a Bíblia fosse mais aprazível a eles. E mostra que entre esses tem os mormons, que eles, apesar de ter o livro que eles usam, que é o Terceiro Evangelho de Jesus Cristo, baseado nas tais placas de ouro que Joseph Smith encontrou, dado por um anjo Moroni, eles ainda utilizam a Bíblia. Temos os espíritas que acreditam na Bíblia, eles não acreditam na Bíblia como sendo a palavra de Deus totalmente inspirada, como vamos estudar aqui, mas acredita nos feitos de Cristo, nos feitos de Paulo. Eles gostam muito do apóstolo Paulo e o apóstolo Paulo é o que mais apertam eles, mas eles gostam de ser o apóstolo Paulo. Eu já andei lendo algumas partes do Evangelho segundo o Espiritismo, do livro deles a respeito do o livro dos Espíritas. Não li a Gênesis, mas a codificação, que é baseada em 5 livros dos Espíritas, para eles são os livros principais. Porém, eles utilizam a Bíblia também. E como o pastor mostra, esses grupos de pessoas utilizam a Bíblia, às vezes para basear alguma coisa que eles querem de bom para eles, e outros têm um exemplar da Bíblia da qual não faz uso. Ele até fala, conforme eu trabalho muito trocando piso em hotéis, e sempre eu encontrei ali um exemplar da Bíblia de capa vermelha, que ela foi doada pelo o Exército da Salvação, e também o grupo Gideões gostavam muito de é, é, dar Bíblias para os hotéis, e até, na verdade, eles cediam sempre aquele Novo Testamento, que chegou no Brasil de capa cinza, os primeiros, e depois esse de capa azul. Então, tem nesses locais também existe um exemplar bíblico. Porém, o exemplar bíblico, conforme o pastor mostra aqui, ele tem que ser utilizado e não somente colocado ali. E boas pessoas que passam em um hotel, mesmo que ele vê esse exemplar bíblico que se encontra ali naquele criado, eles nunca abriram, nunca pegaram para abrir o exemplar bíblico para ler sequer um versículo. É claro que foi de bom, foi ótimo e útil o que foi feito pelo Exército da Salvação e pelos Gideões, mas infelizmente são os clientes que vão lá que não fazem utilidade desse livro tão maravilhoso. Então, o pastor mostra aqui, ó, muitas dessas pessoas não consideram a Bíblia como palavra de Deus, inspirada, inerrante, suficiente, capaz de transformar a vida de qualquer indivíduo. Então, essas pessoas esses grupos, como eu falei, o Espiritismo, os Mormons, Testemunho de Jeová, elas não têm a Bíblia como um livro de padrão ético e moral que transforma nossas vidas, como tem transformado a vida de vocês e a minha, e continua transformando a cada dia. E eles não creem nela como inspirada, sendo Deus que colocou dentro do homem essas palavras, tampouco eles creem na inerrância. Existem grupos como as próprias Testemunhas de Jeová, que acham que tem erro na Bíblia, os adventistas do sétimo dia, além de achar que os livros
da Ellen G. White, ele tem o mesmo patamar de inspiração bíblica, ele também contém erro. Isso eu já ouvi até da boca do pastor, melhor, do historiador Rodrigo Silva, que em uma dos seus ensinos ele diz que a Bíblia contém erro, quando na verdade contém falta de interpretação correta. A hermenêutica ruim faz a gente acreditar que a Bíblia tem erro, que a Bíblia tem determinados versículos que pode parecer que há contradição, mas na verdade é só examinar mais profundo que nós vamos achar o significado correto da interpretação bíblica. Então, esse grupo, como os adventistas, o próprio Rodrigo Silva, que ficou famoso devido ao avanço das redes sociais, ficou bem famoso, podemos dizer, no Brasil inteiro, e para os cristãos que estão no exterior, também tem conhecimento dos livros de Rodrigo Silva e até mesmo das suas redes sociais. O pastor mostra mais aqui que, conforme, né, a inspiração da Bíblia está baseada em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, em Hebreus 4:12, que fala que ela é a espada de dois gumes, mais penetrante que qualquer espada de dois gumes, que faz divisão entre alma e espírito e é apta a discernir os pensamentos do coração. E o apóstolo Paulo, falando a Timóteo, ele fala que toda a escritura divinamente inspirada ela é proveitosa, ela nos ensina, nos corrige, ela nos instrui em justiça. E o versículo 17 fala que ela faz com que o homem ele seja perfeito e perfeitamente apto para ensinar. Então, além dela nos tornar perfeito no sentido de maduro, e não perfeito no sentido de não ter erros, mas no sentido de ser maduros, ela nos capacita a também transmitir esse ensino. O pastor mostra aqui que essas pessoas enxergam a Escritura como um amuleto, um instrumento de consolo em tempos difíceis, ou apenas como uma boa literatura, que realmente existe os críticos bíblicos que consideram a Bíblia como apenas um livro bom, uma literatura boa de se ler, de se utilizar. E utilizam, às vezes, para fazer crítica, para extrair ali os conteúdos que eles não conseguem entender. Eles acham que por isso a Bíblia não é a palavra de Deus. Existem aquelas pessoas que têm a Bíblia como amuleto. O pastor colocou uma coisa interessante, que ela está sempre ali no Salmo 23 ou 91, aquele salmo empoeirado, que já nem consegue ler mais. Ou outros que buscam nela apenas esses versículos de consolo, como ao basear nos judeus, naquele chamado os filactérios, que eles têm aqui, os judeus ortodoxos, que traz aquela fita enrolada na mão, que vai até no coração, simbolizando a palavra de Deus, com uma caixinha na testa. Eles criaram essa chamada caixinha de promessa, que para mim foi a coisa mais errada que foi criada entre os cristãos. Aquelas caixinhas de promessa só tem versículo bom, só versículo que Deus vai te dar, que Deus está com você, que você não precisa te consertar, que Deus vai estar com você do mesmo jeito. Só esses versículos assim, eu sou contigo o tempo todo. Então, com esse tipo de pensamento, os cristãos pegam a Bíblia somente para isso. E existem as igrejas que pregam esse tipo de mensagem, onde eu não sou contra, mas de forma alguma que se deve, porque uma igreja também não se deve bater nela todo dia, só bater, 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 bater. Até o apóstolo Paulo, que exortava muito, você pega a carta de Paulo aos Filipenses e ele traz uma mensagem de muito consolo para o povo dali. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses é uma mensagem de muito consolo, de agradecimento. Já na segunda, ele exorta um pouquinho, porque o povo gostou tanto da primeira carta que eles até pararam de trabalhar. Então, ele teve que exortar eles a voltar a trabalhar, porque senão. E eles acreditaram tanto que Jesus estaria voltando. Alguém está com microfonia aí. Eles acreditavam tanto que Jesus estava voltando que eles até pararam de trabalhar, que eles esperaram Jesus para ontem. Então, existe esse grupo de pessoas, sim, que eles utilizam a Bíblia só para esses momentos difíceis na vida dele. Enquanto a Bíblia tem que ser um livro que nós temos como bom costume de usá-lo todos os dias, tendo a nossa leitura diária, a nossa devocional com a Bíblia, todos os dias. Pegar a Bíblia e ler no seu todo, de Gênesis, Apocalipse, não escolher um versículo bíblico, uma passagem bíblica. Que tem aquelas pessoas que eles lêem algumas passagens bíblicas e pegam uns 4 versículos no lugar, uns 2 capítulos no outro, e ele nunca conhece a Bíblia pelo fato de não ler a Bíblia na sua ordem cronológica, na sua ordem maior lógica que ela está para nós, né? Que a Bíblia não está em ordem cronológica, ela está em ordem lógica.
Então, ou seja, se ele pega a Bíblia e estuda no seu todo, ele vai aprender. É claro que ele vai aprender na primeira vez que leu, nem na segunda, talvez nem na 10ª, mas ele vai aprender, vai acrescentando conhecimento. Porque se nós conseguirmos aprender a Bíblia toda, ela deixa de ser a palavra de Deus, porque então ela não seria uma fonte inesgotável como ela é. Nós podemos conhecer até a história da Bíblia toda, mas saber que ela é a palavra de Deus é que ela fala cada dia conosco de uma maneira extraordinária. E ela nos traz conforto, exortação e edificação no momento certo. Então, quando nós temos esse bom hábito de estudar a palavra do Senhor, nós vamos sempre ouvir a voz de Deus aos nossos ouvidos todos os dias, quando nós optarmos em dedicar na leitura da palavra de Deus. Agora, se ficarmos simplesmente naquele Deus vai falar comigo na roleta bíblica, ou somente nessas caixinhas de promessa, Deus não vai falar. Nós não vamos aprender, nós não vamos nos corrigir. Então, quando nós estudamos, dedicamos, então é aí que nós aplicamos a palavra de Deus em nossas vidas. Cada finalzinho, o pastor coloca assim, ó, qual o valor que tenho dado às Escrituras? Essa é uma pergunta que ele faz retórica para ele mesmo. Qual o valor que eu tenho dado às Escrituras? Será que eu tenho dedicado a minha vida à Bíblia do valor que ela tem? Será que eu tenho pego a Bíblia e olhado ela com os olhos do valor que ela tem? Ou eu simplesmente utilizo a Bíblia, como nós já falamos, como um amuleto, ou até mesmo como algo que eu estudei e eu quero mostrar para alguém que eu conheço, eu quero transmitir aquele conhecimento no primeiro culto que eu for pregar. Às vezes eu aprendi uma coisa na Bíblia hoje e eu nem me preocupo se é aquilo que Deus quer que eu transmita amanhã na pregação, mas eu já fiquei tão empolgado que eu quero passar para o povo ver que eu aprendi algo novo na Bíblia, eu transmiti um conhecimento que às vezes seria naquele momento uma informação inútil, porque seria só informação, não seria a profecia de Deus. Porque além de pregadores, de ensinadores, nós temos que ser profetas. É porque pregar, se ensaiar um papagaio, ele prega. Se pegar um teólogo de boa retórica e de boa oratória, ele consegue iniciar um culto e terminar uma mensagem que deixa o povo de boca aberta. Agora, falar no coração é igual Jesus fez com a mulher samaritana. Ele não falou muita coisa, mas penetrou no coração daquela mulher. Para Nicodemos, que era... O próprio Jesus disse que ele era príncipe Israel, não é? Não foi ninguém que falou, foi o próprio Jesus. Jesus reconheceu que Nicodemos era príncipe Israel. E Jesus falou com ele palavras simples. Mas só que entrou no coração dele. O homem que era talvez alguém que todo mundo queria ouvir no Sinédrio, ficou balanceado com palavras simples que Jesus falou, mas que foi no poder do Espírito Santo. Então, além de simplesmente conhecer a Bíblia, nós temos que ter a unção do Espírito Santo para transmitir essa palavra de Deus em público. Aí o pastor coloca mais, a minha atitude perante a palavra de Deus irá revelar quão profunda ou superficial está sendo minha intimidade com o Criador. Porque quando nós estudamos a Bíblia, que nós vemos como Deus trabalhou na vida dos homens de Deus, principalmente no Velho Testamento, as coisas que Deus fez, e aquilo que nós tiramos de experiência para nós vamos aprender que como está balanceada a nossa vida espiritual, se nós estamos mais perto de Deus ou mais longe. Quando nós começamos a perceber que a palavra de Deus começa a nos corrigir, se nós aceitamos, consertamos, nos aproximamos de Deus. Mas quando nós queremos criar subterfúgio para não aceitar o que a Bíblia ensina que é certo ou que é errado, começamos a ir de confronto à Bíblia, sendo que a Bíblia que nos confronta, começamos a arrumar coisas paliativas para tentarmos esquivar daquilo que a Bíblia quer nos ensinar, mostra que a nossa vida espiritual está decadente. Ela está caindo. Isso nós vemos na vida do rei Joaquim, o profeta Jeremias, lhe deu um rolo, e o atribulado nem leu o rolo, ele pegou e jogou no fogo. O Espírito de Deus inspirou o profeta Jeremias do mesmo jeito para escrever o mesmo rolo e entregar a ele. Então, ou seja, que Deus estava preocupado em falar com o rei Joaquim, e ele não preocupado em ouvir a voz de Deus. Quando ele abriu o rolo, ele leu, percebeu que estava em pecado, mas não mudou de vida. Esse, às vezes, é o problema que acontece conosco quando nós estudamos a palavra de Deus e não queremos dar ouvido ou aceitar os confrontos que ela nos faz. Então, o pastor mostra aqui qual o valor que eu estou na Bíblia e quão profundo é quando eu estudo a Bíblia, eu ter percepção da minha vida espiritual, qual está sendo o meu grau de intimidade com Deus, como eu vivo com Deus.
A Bíblia, irmãos, ela mostra tudo isso. E a única maneira de nós termos intimidade com Deus é através da Bíblia e da oração. E uma vez eles perguntaram para W. Tozer, qual que é mais importante, a oração ou a leitura da palavra? E ele respondeu com uma resposta muito simples. Ele disse, qual que é mais importante para um pássaro? A asa direita ou a asa esquerda? Ou seja, ele precisa das duas para voar. E uma coisa que me chama a atenção é, sem a Bíblia, você não sabe orar. E sem oração, você não conhece a Bíblia. Porque nós precisamos de orar para pedir a Deus para nos iluminar, para compreender a Bíblia. E se nós não estudarmos Bíblia, não vamos saber orar, nós não vamos conhecer o Deus que nós servimos. Então, Deus é revelado na palavra dele. E nós nunca podemos imaginar, Deus vai descer e vai aparecer para mim. Bom, isso é muita infantilidade ou muita arrogância. Achar que Deus vai aparecer para nós e falar conosco. Ele, igual falou com Moisés. Nem Moisés viu Deus. Ele viu a bondade de Deus pela greta de uma pedra. Nem ele conseguiu ver Deus. E quem somos nós perto de Moisés, hein? Então, Ô, evangelista, só um minutinho. Eu pouco tempo atrás, eu estava ouvindo um testemunho que eu fiquei horrified. Por quê? Porque a irmã estava dizendo, ela aceitou Jesus, estava todo dia falando, Jesus, me mostra onde estão meus erros, me mostra onde estão meus erros, me mostra onde estão meus erros. E ela disse que Jesus rebatou ela. Ai, Jesus, mas eu fiquei escandalizada com tudo que era pecado na vida dela. Falei, meu Deus, tenha misericórdia. Tinha perfume, nome de perfume, você entendeu? A chapinha na cabeça. Eu falei, é o poder no sangue de Jesus, tenha misericórdia. Por quê? Sendo que a Bíblia, a palavra de Deus, ela, como o senhor acabou de falar agora, ela nos confronta. Para mim, o que eu leio a Bíblia, para mim, confrontar sempre. Sim. Sempre. Eu não estou nem preocupado com as bênçãos. Vou falar a verdade para todo mundo. Eu estou sempre preocupada onde o Senhor está me confrontando, porque eu cada dia quero ser uma pessoa melhor. Cada dia eu quero deixar que o caráter de Cristo abunda e transforme a minha vida. Né? Então, eu fiquei olhando aquele testemunho. Ela foi arrebatada, mas falou tanta coisa. Eu falei, Jesus, a poder no sangue, que falta de conhecimento da palavra de Deus, porque se ela conhecesse a palavra de Deus, ela não precisava nem dizer arrebatada como ela disse que foi. Alguma. Você entendeu? Falta de conhecimento da palavra. palavra. Ele ia ver o que ela precisava de fazer para tirar os pecados da vida dela. Pronto. Se aproximar da cruz. Sim. Então, hoje, por exemplo, um rapaz chegou perto de mim e falou que ele está com problema no casamento e ele está orando a Deus para que ele possa separar. Eu falei, rapaz, pede seu tempo, não. Falei, pede seu tempo, não. A Bíblia dá resposta para isso. Se você separar, você vai ter que viver sozinho, vocês não tendo motivo bíblico para separação. Yes. Agora, o que eu vejo aí é falta de humildade. Alguém tem que ceder. E vocês não está cedendo. Então, o seu problema é tão mínimo para que vocês querem separação. É uma coisa tão boba. Vocês poderiam estar felizes na hora dessa, estão criando problema. Falei, parece que o lado de vocês é um lugar de trincheira de guerra. Tem alguém armado de um lado, outro armado do outro. Vocês são adversários em vez de ser companheiro. Falei, vocês estão complicando a vida de vocês com pouca coisa. Agora, não perde tempo de orar, não, que a resposta é na Bíblia. E a resposta de Deus é para você não separar, se você quer saber. Falei, então não preocupe de orar. Deus não vai responder te mandar separar da sua mulher nunca, porque a palavra de Deus ensina que não. Então, são esse tipo de coisa, infelizmente, que a irmã Lúcia falou, é coisa que acontece. São esses arrebatamentos. Eu fico olhando, e como eu falei uma aula passada, tem gente que eles é arrebatado todo dia. João foi arrebatado uma vez, o apóstolo Paulo foi arrebatado uma vez, e contou depois de 12 anos. Esse povo vai ali, não sei aonde que eles foram, né? Segundo eles foram arrebatados, e volta contando um monte de coisa. E é complicado. Uma época atrás saiu um livro aí de uma divina revelação do céu, divina revelação do inferno. Aqueles livros, os livros mais ruins que eu já li na minha vida, para falar a verdade. São os piores livros que eu já li na minha vida. Eu nunca vi tanta baboseira igual naquele livro. Mais do que a Rebecca Brown? Tem também, bastante. Mas o pior é que o livro tem plágio, pior do que os livros da Ellen Goldwhite. Tem plágio porque ela cita muitas coisas do Apocalipse no livro dela. Então, é um livro que, se eu quero saber do céu, eu fico olhando com o apóstolo Paulo e falo, olha, eu fui arrebatado até o terceiro céu e eu vi coisas lá que o homem não tem como falar. Aí o apóstolo Paulo, que é um dos homens que copiou quase metade do Novo Testamento, com mais um livro era metade,
e ele não falou, ele nem falou que ele viu lá, só falou que foi lá e viu coisas E grandiosas. depois de 14 anos que ele foi abrir a boca para Foi falar, abrir a né? boca. Aí as pessoas falam que vão e viu mais coisas do que Paulo. Escreve livro Eu ainda. fico tentando entender esse tipo de coisa. Então, e outra coisa, a pessoa buscando arrebatamento, igual tem uma mulher que ficou famosa na internet, ficou famosa que virou meme, que ela fala que é arrebatada, que essas mulheres de brinco, de calça, de batom, vai tudo para o inferno. Que mulher, até que no momento de relação sexual, que se ela não pode falar nada, que se falar também, ela está indo para o inferno. E os homens do mesmo jeito. Irmãos, e pior que tem gente que acredita nisso. Acredita. Tem gente que acredita. Por quê? Porque a Bíblia dele é como o pastor Luiz Prestes colocou aqui. Ela é só um enfeite de prateleira. Ela não é algo que faz parte da vida dele. Aí o pastor Luiz conclui a introdução dizendo assim, ó, não nos enganemos. O crescimento sadio da igreja só acontecerá quando crescemos espiritualmente, baseado na palavra de Deus. E voltando para o assunto que a irmã Lúcia falou, é que muitas pessoas acham que isso é crescimento de igreja. Por exemplo, eu sou professor de escola bíblica na minha igreja, e eu sempre falo, irmãos, não confunde avivamento com dons espirituais. Não confunde avivamento com barulho. E não confunde crescimento de igreja com membro de outra igreja que une conosco. A igreja só cresce quando o inferno esvazia. Aí a igreja está crescendo. Se um membro uniu na sua igreja, seja bem-vindo, que ele trabalhe e tudo. Mas a igreja só está crescendo quando o inferno está perdendo. Quando nós ganhamos almas, elas são discipuladas, aprendem a palavra de Deus e começam a caminhar nos caminhos do Senhor. Aí a igreja está crescendo. E então, a igreja só cresce quando o povo cresce espiritualmente. E não tem como crescer espiritualmente se não vier da palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser aplicada, ser exposta na igreja, pregações expositivas, sermões expositivos, de maneira que os estudos bíblicos sejam explicação da Bíblia. O nome é estudo bíblico, e a pessoa conta mais da vida dele do que da Bíblia. Eu não tenho nada contra, irmão, que a pessoa conta testemunho, mas eu acho que tudo tem seu lugar certo. A pessoa vai pregar, ele lê um texto e conta o que ele fez. Ele vai contando, contando, contando. Ele não explica o texto que leu, ele não fala nada da Bíblia, ele não cita um personagem. Ele só conta as histórias dele, que a maioria das vezes, boa parte dessas histórias são mentira. Ou são mentira, ou é uma verdade esticada. É uma verdade esticada, é uma mentira enfeitada. Então, a maioria das pessoas aumenta. Eu fui pregar em teu lugar, converteu 5 e fala que é 50. Deus batizou 10 e fala que batizou 100. Então, são coisas que é complicado. E mais. O evangelista Célio, às vezes lê um texto, o texto todo para pregar. Acabou, você fala, vamos ver agora a pregação, né? No final das contas, Deus me perdoa, eu tenho até que fazer uma piada. Zaqueu sobe na árvore, daí a pouco eu cochilo, que eu não aguento. Quando eu vejo, Jesus já passou para o outro lado, já está lá na Galiléia. Eu falei, gente, o sangue de Jesus... Nem entrou na casa de Zaqueu. Nem entrou na casa. E volta, o Zaqueu volta. Eu falei, Jesus tem poder, tenha misericórdia. Há poder que isso me dá uma aflição, eu fico tão nervosa. Sabe, eu falo, Jesus, tenha misericórdia. Como é que seu povo vai se alimentar dessa forma? Não tem lógica. Não tem jeito. E as igrejas que é pentecostal, igual eu já falei, eu sou pentecostal, se o camarada chegou, gritou, pulou, rodou, ele é o pregador abençoado. Aí vem o pregador que prega a Bíblia, aí eles falam, ele é muito teólogo, e tal, e coisa, é muita Muito teologia. Frio. E quando a pessoa fala que é muito frio, quando é muita teologia, a maioria das pessoas que fala que é muita teologia não conhece o que é teologia, não sabe o significado da palavra, ele não sabe nem de onde veio a palavra teologia, e está simplesmente falando, é muita teologia. Irmãos, não tem como. O pastor vai até explicar aqui agora na segunda parte. Que não tem como fazer teologia sem pregar a Bíblia. Teologia é pregar a Bíblia. É impossível teologar sem falar da Bíblia. Pode existir uma teologia formada na mente da pessoa. Porque o que é teologia? Teologia é expressar o seu pensamento a respeito de Deus. Isso é teologia. Por exemplo, a teologia conhecida demais é aquela lá, eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Às vezes o camarada nem é filho do dono, mas ele fala que é. Na mente dele não é a teologia certa, porque ele não é filho de Deus. Filho de Deus é quem aceita Cristo. Mas ele carrega aquilo pregado no vidro, no para-choque do caminhão, no vidro do carro, ou alguma coisa assim. Então, ou seja, isso é teologia.
Só que o povo confunde teologia, parece que é uma palavra suja, uma palavra que expressa coisa ruim, quando, na verdade, teologia nada mais é do que isso. Todo estudo a respeito de Deus. Isso é teologia. E nada mais do que isso. Então, o povo critica uma coisa que ele não sabe. Aí o pastor até coloca aqui, ó, afinal, o que é teologia sistemática? Ele fala, teologia é o estudo sobre a pessoa, as obras e o relacionamento de Deus, palavra que vem do grego theo, que significa Deus, e logia, que significa conhecimento. Então, teologia nada mais é do que o conhecimento a respeito de Deus revelado na sua palavra. Porque quando nós pegamos a palavra teologia, se nós formos colocá-la no seu sentido etimológico, conhecimento de Deus, nós vamos estar, às vezes, exagerando, porque quando nós estudamos teologia, a parte da teologia que é a teontologia, que é a doutrina de Deus, a respeito de Deus, quem é Deus, seus atributos, o que ele pode fazer e tais coisas, a primeira coisa que está lá escrita é define Deus. Deus não se define. Porque se Deus definisse, você não era Deus. Então, não tem como explicar Deus. Deus se revelou na sua palavra através dos seus atributos. Conhecemos através dos atributos de Deus que se considera incomunicáveis, que são a eternidade. O que é eternidade? É quem não teve início nem fim. Então, Deus ele é eterno, ele não tem início e não tem fim. O homem, Deus colocou a eternidade dentro do homem. O homem não é eterno, porque o homem foi criado. Então, Deus só colocou a eternidade dentro do homem para o homem viver eternamente. O homem pecou, passou a morrer, mas ele tem uma alma que é eterna e um corpo que também Eclesiastes fala que é eterno. Porque todos que morreram têm uma semente, como o apóstolo Paulo falou, que vai ressurgir nos últimos dias. Os que são salvos vai ressurgir no arrebatamento para a glória de Deus, e os não salvos nos últimos dias para a perdição eterna e vergonha eterna, como fala o profeta Daniel. Então, a eternidade é um atributo de Deus, que não comunicou ao homem. A onipotência, que ele tem todo o poder, a onisciência, a onipresença, que é todo o conhecimento, está presente em todos os lugares. Outro atributo de Deus, que ele é imutável, ele não tem sombra de variação, ele é imutável quanto aos seus decretos. Por isso que ele fala que não pode mentir, que ele não é homem para que minta, nem filho do homem que se arrependa. Se você olhar o contexto, está falando concernente à profecia de Balaão em relação a Israel. O que Deus decretou sobre Israel, ele não mudaria. E o profeta Malaquias fala que em Deus não há sombra de variação. Então, são esses atributos. Ele é clemente, ele é transcendente. Transcendente é que ele transcende, ele está acima das nossas capacitações de imaginar Deus. É por isso que eu falei que não tem como definir Deus. Além de tudo, ele ser transcendente, ele é imanente. Uma coisa interessante que o apóstolo Paulo ensina, que Deus ele é transcendente, ou seja, ele está acima da nossa capacitação de conhecê-lo, mas ao mesmo instante ele é imanente, ele mora dentro de nós. Então Deus ele é extraordinário na sua essência. Não temos como explicar Deus. Então teologia é isso, é o estudo a respeito de Deus revelado na palavra dele. Além disso, nós não podemos ir mais. Nós não podemos inventar como alguns inventam. Não podemos forçar a interpretação e tampouco ver aquilo que Deus nos mostrou, como foi falado já aqui. Essas pessoas, como eu já falei, que têm mais visão do que João, lá no Apocalipse. Eles conseguem ver tudo, menos o erro deles e ver as coisas que às vezes precisam de consertar. Então, nós... O interior, né? O interior, que é o mais importante, não tem transformação. Que é o que a Bíblia mais debate, é quando o nosso interior, o nosso homem caído. Então, a teologia é isso. Todo estudo a respeito de Deus, aquilo que está revelado na sua palavra. Se queremos conhecer a Deus, tem que ser através da palavra dele. Não há como conhecer Deus se não for através da Bíblia. Inclusive, todo livro de teologia sistemática contemporâneo, a primeira matéria que é estudada no livro de teologia sistemática, que você compra, é bibliologia. A primeira coisa é você compreender como a Bíblia veio existir, porque a Bíblia é a palavra de Deus, porque a Bíblia é inerrante, porque a Bíblia é inspirada. É a primeira coisa. Aí a segunda vem a teologia, que é a teontologia, a doutrina de Deus. Mas a primeira coisa que você se aprende no livro de teologia sistemática, dos que estão saindo ultimamente, os contemporâneos, é sobre a doutrina da Bíblia. Então, irmãos, a única maneira de você entender os planos de Deus para sua vida é através da palavra dele. A única maneira de você conseguir passar por dificuldades na sua vida é você estudando a palavra de Deus. Ali você vai ver
homens que venceram, mesmo em meio à dificuldade, homens que sofreram, mas não abandonou a Cristo, homens que permaneceram fiel a Deus em qualquer circunstância, e homens que Deus entrou com a providência. É o que eu sempre costumo dizer, irmão, Deus ele entra com a providência na hora que ele quer. Nós não podemos, de forma alguma, imaginar que Deus ele deixa de ser Deus porque ele não nos deu uma bênção, ou porque ele não fez aquilo que nós pedimos. Nós, infelizmente, nós temos essa facilidade de colocar a grandeza de Deus de acordo com aquilo que nós recebemos. E isso é uma falha de falta de conhecimento bíblico. Quantas pessoas, você vê pelos próprios testemunhos, quando eles contam o que Deus fez, ele fala assim, aí que eu vejo que Deus é Deus. Não, eu vejo que Deus é Deus quando ele não me responde. Eu vejo que Deus é Deus quando Deus ele me coloca no aperto e eu reconheço que ele está lá comigo, porque eu creio no Salmo 23, e versículo 4, que fala que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Então, eu acredito nessas coisas. Eu acredito no que a Bíblia diz. Se eu entrar no vale, eu sei que ele está lá comigo. Se eu entrar na dificuldade, eu sei que ele vai estar comigo. É como disse Mardoqueu para a rainha Esther, quando ela disse que ela ia tentar fazer alguma coisa em prol do povo de Israel, Mardoqueu falou, olha, se você não fizer nada, algum socorro vai vir para nós de outro lado. Ou seja, mesmo que ele não citou o nome de Deus ali, ele cria em Deus. Então ele sabia que Deus ia entrar com a providência de algum outro lado que não fosse dela, Deus ia levantar alguém, mas Deus ia fazer alguma coisa. Então isso é confiança, porque ele acreditava no que a Bíblia ensinava. Os livros que estavam organizados por Esdras, que organizou por Esdras, que era o Velho Testamento, eles tinham em mão. Então ele acreditava naquilo ali. Então, irmão, assim é isso que é teologia, é você entender Deus através da palavra dele, que é a única fonte que revela quem é Deus. Nós não vamos encontrar em outra fonte quem é Deus de forma alguma. Somente na Então, Bíblia. Kleber, mas foram muito ensinamento errado quanto à soberania de Deus. Sim. Você entendeu? Infelizmente, a gente hoje que tem essa idade mais adulta, eu tenho mais do que você de idade, né? Então, assim, a gente teve que passar num vale para a gente entender o que é Deus, o que é soberania, porque fomos criados, se você orar, Deus responde, se você jejuar, Deus vai dar, você entendeu? E as coisas não é por aí. Então, o Senhor permite você passar para você entender que Ele é soberano. E Ele te ensina que Ele continua te amando. Ele é um Deus de amor, de misericórdia. Não significa que Ele não te respondeu naquele momento. Ele tem as razões, o porquê, né? Então, quer dizer, infelizmente foram esses valores, sei lá se eu chamo de valores, que nós não aprendemos e que o Senhor agora está nos dando a oportunidade a cada dia de conhecer esse Deus soberano, entendeu? Sim, é verdade. Porque, infelizmente, é igual eu falei, irmãos, a dificuldade que o povo tem até hoje de estudar a Bíblia é muito grande. Hoje, graças a Deus, eu tenho levantado uma geração de pessoas interessadas em estudar a Bíblia. Eu louvo a Deus, nossa igreja tem um grupo de jovens muito bom, que eles perguntam, eles são interessados, eles querem saber das coisas da Bíblia. Isso é bom. Porque na época eu congregava na igreja que nós éramos mais de 80 jovens e poucos interessados em estudar a Bíblia. São pouquíssimos pregadores lá, pela falta de quê? Das pessoas interessadas em estudar a Bíblia. Então, é muito complicado essa questão do interesse de dedicar a palavra de Deus entre o povo de Deus hoje. Então, o pastor coloca aqui, uma teologia bíblica é teologia sistemática. Ele mostra que a teologia bíblica ela se focaliza em porções específicas da Bíblia, estudando-as separadamente quanto às suas peculiaridades, vinculando-as e harmonicamente à revelação bíblica total. Ou seja, a teologia bíblica é uma teologia baseada na palavra de Deus. Então, ou seja, tudo que nós formos extrair dessa questão teológica da Bíblia tem que ser da Bíblia. Nós não podemos, de forma alguma, inventar coisas. Nós não podemos criar pensamentos nossos, como alguns teólogos fazem. Aí o pastor mostra que ele requer algum conhecimento da língua original, de hermenêutica, da arqueologia bíblica, como nós já estudamos aqui uma parte da arqueologia bíblica, de exegese, nós estudamos também em homilética, que exegese ele é o extrair o melhor do texto, que a palavra quer dizer tirar, tirar do texto, pôr para fora. É diferente de exegese, que é pôr o seu pensamento no texto. Exegese é você tirar o original do texto. Requer um pouco mais de trabalho fazer uma exegese bíblica, mas é a única maneira de aprendermos a Bíblia e de ter uma igreja que cresceu espiritualmente na palavra de Deus
é pregando sermões expositivos, fazendo uma exegese bíblica de cada livro. Como eu já falei, irmão, eu entendo que hoje, né, muitos pastores têm essa condição teológica ou até conhecimento do Bíblia para fazer, mas as pessoas que têm, por exemplo, nós que estamos estudando, se viermos a ter a oportunidade de ministrar, aqui ministramos expositivamente para que o povo aprenda. Dedicamos um pouco mais, vamos para um comentário bíblico, um dicionário da língua original, procurar entender a palavra de Deus para não ficarmos falando coisas que não vai trazer um sustento espiritual, um alimento sólido para o povo. Então, exegese, ela requer um pouco mais, mas é o que capacita o povo a ter uma estrutura bíblica. Aí o pastor até mostra aqui o exemplo, se nós formos pegar a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, e fomos explicar esse capítulo 13. Bom, eu já vi muito erro nesse capítulo 13 de 1 Coríntios. Pessoas citar esses versículos do capítulo 13 como se fossem uns versículos de amor, do homem para com a mulher. E ali não está falando disso. Se você observa, o capítulo 13 está entre o capítulo 12, claro, e o capítulo 14. O capítulo 12 é onde o apóstolo Paulo dá uma explicação teológica das quantidades de dons espirituais que existia. Porque o povo eles preocupava em profetizar e falar em línguas estranhas. E havia um pouco de desorganização dentro da igreja de Corinto. Eu estou falando um pouco para ser um pouco assim amoroso com o povo de Corinto naquela época, que era muita baderna que existia lá. Eu estou falando um pouco para ajudar eles, mas era muita confusão. Então, eles tinha uma desorganização muito grande entre eles. O apóstolo Paulo termina mostrando o capítulo 12, falando que explicou sobre os dons, que existe dom da palavra da sabedoria, da palavra da ciência, discernimento de espírito, dons de cura, dons de operações de maravilhas, dons de fé, profecia, interpretação de língua e línguas. Então, o apóstolo Paulo explicou que, além dos dois dons, que era profecia e línguas estranhas, existia 9 mais, existia 7 mais. Então, eles deveriam buscar todos os dons. O apóstolo Paulo vai e fala que permaneceria a fé, a perseverança e o amor, e que o maior deles era o amor. Ele vai e termina o capítulo 12 assim, mas eu vou ensinar vocês um caminho mais excelente. Quando você lê o início do capítulo 12, você vê que havia um certo desconforto na igreja de Corinto por disputas. Aqueles crentes que profetizavam e falavam em mistério se sentiam melhor do que os que não falavam. Eles se sentiam mais. Eles se sentiam superiores. Aí o apóstolo Paulo vai mostrar que quando o crente ama, ele não se sente superior a ninguém. Por isso ele explica o capítulo 13 de Coríntios. Então a palavra amor ali no grego é agapel, a palavra de onde nós conhecemos como ágape, ou agapô, que quer dizer o amor sacrificial, é o amor de Deus. Então, ou seja, quando nós amamos o nosso irmão em Cristo, não é simplesmente o amor filéu, que é o amor de filantrópico, que o apóstolo Paulo usa muito a palavra filéu também como amor, mas, na verdade, ele é mais um sentimento, que a palavra amor, irmãos, explicado biblicamente, teologicamente, ela não é um sentimento, ela é uma atitude. Por exemplo, eu amo o meu irmão que é insuportável porque eu tenho a atitude de amá-lo, e não porque é um sentimento. Os irmãos estão compreendendo? Não é um sentimento. Você ama aquela pessoa que te prejudicou, seja na igreja, ou no trabalho, ou na escola, ou seja onde for, porque você decidiu, você teve uma atitude de perdoá-la e não deixar que aquilo te provoque mal. Então, você passa a amá-la. Então, isso é amor ágape, é o amor sacrificial. É o amor que nós doamos o melhor de nós para alguém. Por isso que Cristo falou, quando eu estou dizendo assim, não é algo impossível. O pastor Luiz Prestes sempre citou esse versículo, que se encontra em João 15, que fala que ninguém tem amor maior que esse do que dar a sua vida pelo seu irmão. Eu sei que não é algo fácil, mas foi falado pela boca de Cristo. Que ninguém teria amor maior do que esse, do que entregar sua vida pelo próprio irmão. Então, quando nós pegamos a palavra aqui, amor, em 1 Coríntios, é a palavra agapel, ou a palavra do amor sacrificial. O pastor até coloca que existe outros tipos de palavra no grego para amor. Eu não sei se é de conhecimento dos irmãos, existe mais 3, além de ágape. Existe o amor estorge, que é o amor estorguê, que a palavra grega seria isso, estorguê, que é o amor familiar, é aquele amor que você tem com a sua família, os seus parentes de sangue. O amor eros, que é o vem de erotismo, que é o amor do homem para com a mulher.
E o amor filial, que vem de filantropia, é o amor que você tem para com seu semelhante. Então, são esses 4 tipos de palavras que existem no grego para designar amor. Mas sempre quando está relacionado com o amor cristão, sempre a palavra é ágape, ou a palavra agapel, no grego, ágape no nosso português, que mostra esse amor de se doar em prol de alguém. Então, esse é o amor ágape. Então, a teologia bíblica tem que ser assim. Se você vai explicar isso, você não pode fugir para a sua teoria. Achar que... mas... Aí você, às vezes, tem uma dificuldade de entender que você tem que amar alguém que te maltrata. Aí, às vezes, nós queremos esquivar de um lado para o outro. Mas a Bíblia não deixa a gente esquivar. A Bíblia mostra que tem que ser assim. Então, não tem como pular etapa. Tem que ser dessa maneira. E a teologia sistemática, bom, quer dizer, teologia, como nós já falamos, é o estudo, todo o estudo de Deus, baseado na palavra dele. E sistemático é quando nós colocamos em ordem. Então, o que seria uma teologia sistemática? É você aprender a separar a teontologia da escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, da pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, cristologia, que é a doutrina de Cristo, falando da sua divindade, da sua humanidade, a ramatiologia, que é a palavra ramatio, quer dizer pecado, então seria a doutrina do pecado, como o pecado vai existir, a maneira que se vê o pecado, as negações do pecado, os teólogos que falaram a respeito do pecado, então esse tipo de coisa. Angelologia, não angeologia, é angelologia, que é a doutrina dos anjos. É uma doutrina assim que nós compreendemos um pouco pela Bíblia, mas fala muito pouco a respeito dos anjos, a não ser as suas manifestações. Não tem também assim, um conceito formado e uma fechação de questão certa, porque não se sabe como os anjos foram criados, quando foram criados. Então, tem pessoas que arriscam. Eu, particularmente, a minha irmã, inclusive, ela me mandou uma mensagem dizendo que ela está estudando teologia e perguntando: olha, o Deus formou o homem do barro, e os anjos formou de onde? Eu falei: descobre e me fala também, porque eu não sei nem de onde nem quando. Mas quando você ficar sabendo, você me transmite, porque eu realmente não sei, que nós não sabemos. Então, a teologia sistemática em si, ela não pode fechar a questão. Porque tem, por exemplo, escatologia. A escatologia moderna, nós conseguimos fechar a questão. Mas a escatologia, por exemplo, do Apocalipse, não é tão fácil fechar a questão. Se você for estudar escatologia, você vai ver que existe várias linhas de interpretação, como os preteristas, que a palavra preterista vem de pretérito, passado. Então, ou seja, os adventistas, por exemplo, são preteristas. Existem algumas igrejas batistas, são preteristas. Um dos pastores que, por pouco que eu colhi, eu sei que ele é preterista, um pastor até bem renomado, eu gosto muito dos livros dele, que é o pastor Augusto Nicodemos. Eu percebi que ele é preterista, porque ele falou que antigamente o povo acreditava que a cabeça era o Nero, conforme os adventistas acreditavam, algumas igrejas batistas. Depois o adventista pulou por ser o Papa, e vai assim. Só que já passaram vários papas e cada um deles é um anticristo. E a ponto que a Confissão de Fé de Westminster, que foi a confissão de fé elaborada pelos puritanos, eles alegam na Confissão de Fé, que é utilizada pela Igreja Batista e Presbiteriana, que o anticristo é o Papa. E é o Papa, e não é um Papa. É o Papa. Então, eles alegam que o Papa era o anticristo. Agora, por exemplo... mas tem que ser um judeu, gente. Como é que vai ser o Papa? O Papa não é judeu, então já está fora, descartável. E na época se acreditou muito que era o Papa Karol Wojtyła, pela a facilidade que ele tinha de comunicação, que foi um Papa que permaneceu mais tempo no poder. Ele tentou unificar muita coisa, ele visitou muitos países. Ele chegou a ser citado pela própria Assembleia de Deus como o anticristo. E surgiu um rapaz aí, um tal de irmão Romilson, que ele já marcou a volta de Jesus várias vezes na internet. Ele chegou a citar que o Papa era um falso profeta. Esse aí é o Francisco. Falou que ele era a besta que emergia da terra. Eu até falei, ele pode ser uma besta, mas ele não é a besta do capítulo 13 de Apocalipse, não. Então, tipo assim, a escatologia, irmão, na época, fez com que as pessoas pensassem assim. E essa marca da besta, irmão, eu já vi tanta marca que virou a marca da besta, que ficou até algo besta demais de falar. E as pessoas criaram tanta coisa em volta da marca da besta, que mora uma irmã lá no bairro onde eu morava no Brasil, que, infelizmente, o número da casa dela que é o 666. Todo mundo na casa era crente. Homens de Deus, mulher de Deus. E o pessoal ficava falando que ela tinha que trocar o número da casa, porque era 666.
Então, essa marca da besta chegou uma época que virou até superstição no meio do povo de Deus, porque eles não sabem interpretar o que é alegoria, o que é literal no Apocalipse, a dificuldade de compreender o estilo literário do Apocalipse. Então, tudo isso é complicado. Então, a teologia sistemática, ela te Ô, abre um irmão Kleber, espaço. eu não sei se eu estou correta, mas eu não tenho um pingo de paixão pela escatologia por causa disso mesmo, por causa de toda essa linha de pensamento, você entendeu? Então, eu penso assim, eu acho que, para mim, particularmente, eu penso, o mais importante na minha vida, o dia que ele vai chegar, o dia que ele vem, se é antes, se é depois, para mim, não me interessa. O Os nomes da importante escatologia também é amilenista, pré-milenista, Estejas é, pré-tribulista. A preparados. única coisa que eu sei é que nós temos que estar preparados. pronto, that's it. Acabou. Eu não tenho Se é paixão por pós ou escatologia, pré, ou porque há mídia, que muitos é menos, temos que estar preparados. que houve muitos erros, muitas igrejas ainda, foram muitas coisas que erraram e às vezes até assim, escandalizaram o evangelho. Você Escandalizar o entendeu? evangelho. Marcações de data. Hoje existe muitas seitas justamente por causa das marcações de datas que aconteceram. Irmãos, infelizmente, as pessoas eles empolgam. E a Bíblia ela não é para empolgar. O que eu vejo na escatologia? Sabe o que para mim é o principal da escatologia? Eu, particularmente, eu já fui mais, não vou falar empolgado, mas eu já fui mais dedicado à escatologia no início da minha caminhada. Gostei muito, aprendi, li muito livro, estudei bastante sobre escatologia, e hoje eu dedico mais aos escritos de Paulo, mas já me dediquei muito à escatologia, sim. Livro de Antônio Gilberto, que para mim era um dos mais férias da escatologia, pastor Severino Pedro da Silva, li todos os livros dele de escatologia. Então, é algo bom, mas a questão é, a pessoa não pode deixar essa questão escatológica dominar a mente dele e ele ficar criando imagem na mente. A escatologia, ela me garante que Cristo vai voltar, me garante que a igreja tem um futuro eterno. Isso é bom, que ela me garante isso, que nós temos um futuro eterno com Cristo. Então, ela não pode ser deixada de estudar. Mas como a irmã Lúcia falou, mas o problema é que todo insiste que a linhagem dele está correta. Esse é o problema quando a pessoa eles começam a criar e fantasiar coisas que a escatologia não fala. Temos que tomar muito cuidado com isso. Então, por isso que teologia sistemática ela tem que ser baseada na teologia bíblica. Se a teologia sistemática ela foge da teologia bíblica, ela pode ter contradições, ela pode ter erros. E como muitos teólogos, nós vamos ver aqui mais para frente aqui, sobre os teólogos liberais que fizeram algo muito errado por volta do século XVII, século XVIII, mais ou menos século XVIII e XIX, onde avançou bastante essa teologia liberal, que acabou estragando a mente de muitas pessoas boas como cristão. O pastor até cita um aqui que ele era um crente batista. Depois ele deixou de ser um crente batista e começou a praticar, adaptar a teologia liberal e acabou tendo muitos prejuízos na vida dele. Só acabar de fazer a chamada aqui. Ué, mas como é que para assim de uma vez? Assim, eu pensei que tinha parado o vídeo. Então, irmãos, aqui nós vamos entrar na página número 4, sobre a Bíblia e a revelação. A Bíblia e a revelação. O pastor mostra aqui a Bíblia e sua terminologia. Nós estudamos no primeiro módulo que a Bíblia ela é uma palavra que foi utilizada por João Crisóstomo, é um dos pais apologistas da igreja do século IV, que utilizou, a primeira vez ele utilizou na Bíblia a palavra Bíblia, que vem de Biblion. Hoje, no grego falado na Grécia, seria Vivilon. Eles pronunciam o B com som de V, que significa rolo, papel, papiro, o pergaminho, ou o sentido certo da palavra Bíblia, quer dizer coleções de livros. Nós estudamos isso no primeiro módulo. Então, coleção de livro quer dizer Bíblia. Aí, a própria Bíblia ela não tem a palavra Bíblia, então ela traz escritura, rolo, pergaminho, tábuas da lei, tábuas de pedra, lei, e vários outros nomes relacionados ao que é as escrituras. Então, Bíblia quer dizer isso. O pastor mostra aqui que essas duas palavras, rolo de papel ou pergaminho, é citado mais ou menos 32 vezes na Bíblia. O livro de Lucas mostra a palavra escritura,
que vem do grego como graphe, que quer dizer de grafia. Então, quer dizer escrito, letra ou obra redigida. Então, uma coisa, a terminologia da palavra seria essa. Bíblia significa coleções de livros. Se você quiser anotar na sua apostila, seria isso. É conhecido na Bíblia como rolo, que era a maneira que eles usavam antes, os rolos de pergaminhos, de papiro, de pele de animais, ou o próprio papiro, que era uma planta extraída das margens do Rio Nilo. Nós vimos também no primeiro módulo no curso básico. E uma coisa interessante, se você pudesse também pegar o material que você estudou, a Bibliologia 1, e dar uma revisada, te ajudaria bastante. Porque curso de teologia, irmão, nós temos que entender que nós não podemos ficar só com o que nós aprendemos aqui. Porque aqui, se você reparou, não leia a apostila. Porque eu acredito que a apostila nós temos que ler em casa. Eu cito partes da apostila. Porque se eu for ler toda a apostila aqui, nós vamos ter muita dificuldade para explicar e até para poder conseguir vencer as nossas aulas. Então, isso, chegou para a irmã Lúcia a apostila. Não, essa é a antiga. Ah, é antiga? Então, temos que rever as lições antigas, porque a matéria continua. Então, você não pode esquecer o que você estudou no primeiro módulo. Aqui mostra a palavra revelação, que é uma palavra de Deus, a Bíblia, nós já explicamos, e a revelação. Se eu fosse perguntar revelação, o que significa revelação, talvez teríamos vários tipos de opinião. Mas revelação, pastor, que é o processo pelo qual Deus desvenda ao homem o seu caráter. E o seu caráter e eterno desígnio, bem como o resultado desse processo, qual seja a verdade divina manifesta ao homem. Essa revelação pode ser geral ou especial. Então, ou seja, irmão, a palavra revelação, no seu sentido literal, quer dizer tirar o véu. Pôr a olhos nus a coisa que estava oculta. Você mesmo, é como se você tivesse uma caneta por baixo de um papel e você tirar o papel de cima da caneta, todo mundo está vendo a caneta. Então, isso é revelação. Agora, no sentido teológico, a revelação são os desígnios de Deus comunicado ao homem. Deus desvendou os seus planos, a sua vontade e aquilo que ele tinha para executar na terra através do homem ou para executar na vida do próprio homem, os seus planos a respeito do homem. Então, isso é revelação. E essa revelação veio a ficar escrita, conforme nós temos hoje, porque Deus permitiu que o homem viesse escrever. Você vê isso em Gênesis 21, versículo, parece que 4, quando Deus manda pela primeira... Êxodo 21, versículo 4, quando Deus manda pela primeira vez Moisés escrever. Por isso, subentende, por boa parte dos teólogos, que o primeiro livro que Moisés escreveu foi o livro de Êxodo. O Gênesis está na ordem lógica, porque se Gênesis é a origem, teria que estar em primeiro lugar. Então, por isso que ele está lá na ordem lógica. Mas, possivelmente, foi ser o quarto ou último livro escrito por Moisés. Mas Moisés, Deus permitiu com que o homem colocasse as suas revelações em papel para que chegasse nas gerações futuras, tanto do povo de Israel, como chegou até nós hoje. Então, ele coloca aqui, a revelação geral. Ela pode se definir, revelação geral, como o processo pelo qual alguns atributos de Deus se manifestam ao homem através de meios naturais ou não. Então, essa revelação geral, que não tem a ver com a Bíblia, pode ser manifesta através dos atributos de Deus ao homem, para que o homem possa conhecê-lo. Ele mostra aqui de meios naturais ou não. Ele mostra a origem da revelação geral, inclui natureza, conforme nós vemos no Salmo 119, Romanos, quando o apóstolo Paulo fala que a natureza proclama a glória de Deus e que, devido a isso, os homens são indesculpáveis de dizer que não conheceu a Deus. E em Salmo 19 fala que o dia chama outro dia, um dia faz declaração do dia, e toda a natureza manifesta a glória de Deus, porque sem palavras, sem som, um dia faz declaração do dia, e ali mostra a glória do Deus Altíssimo. Então, o pastor mostra que essa revelação natural primeiro vem através da natureza. Tudo que foi criado, irmãos, revela que existe um Deus poderoso. Revela que existe um Deus que está acima de todas as coisas. O muito que hoje os teólogos liberais e essa teologia falida e pensamentos marxista ou pensamento de outros tipos de filósofos, como Nietzsche, homens como Arthur Schopenhauer, que era melancólico e tenta negar a existência de um Deus poderoso, ou tenta simplesmente pregar uma teologia, como essa teologia tem entrado na igreja, de um Deus que criou tudo, mas que abandonou. Isso vai
a Bíblia vai de debate a isso, porque a Bíblia mostra que Deus criou todas as coisas e que Deus sustenta todas as coisas. Por exemplo, dentro da teologia, nós estudamos sobre o deísmo. O deísmo ele tem um princípio seguinte, que eles acreditam que Deus criou, porém Deus abandonou a sua criação. As pessoas costumam ilustrar isso como o relojoeiro. O relojoeiro ele criou o relógio, deu corda e ele trabalha por si só. Então, o mundo não tem como trabalhar por si só se Deus não sustentar o mundo. Nós vemos isso no Salmo 139, irmãos, que Deus ele cuida de tudo. Ele sustenta tudo, ele providencia tudo. O profeta Isaías fala que Deus ele é quem sustenta todo o eixo do nosso planeta. O Jó fala que tudo que a terra suspensa sobre o ar, o peso do vento, os fogos no meio da terra, tudo é algo das mãos de Deus e sustentado por Deus. Então, nós não podemos, de forma alguma, fugir disso aí. Tentar querer criar um meio de fugir daquilo que Deus deixou escrito na sua palavra, que ele sustenta tudo. Então, todas as coisas, irmãos, que aconteceu, por exemplo, você vai para a criação, eu fico tentando imaginar como a Terra brotou árvore de maneira extraordinária, como veio a luz cósmica para existir, as estrelas se formaram no céu através de gases. E o interessante é que quando a Bíblia fala que Deus criou um luminar maior para governar o dia, o luminar menor para governar a noite, e fala assim, numa pequena frase, e criou as estrelas. Eu entendo que as estrelas, não está falando só das estrelas que nós enxergamos no céu, que ornam o nosso céu. Eu acredito que está falando de todo o universo que a ciência descobriu hoje. Então, sendo assim, eu particularmente acredito que a Terra ela é, no ponto de vista teológico, o centro do mundo, o centro do universo. É a Terra. Mas do ponto de vista científico, é claro que não, né? A ciência não aceita. Mas, teologicamente, a Terra é o centro do universo. Então, irmãos, Deus criou todas as coisas. Os homens tentam negar isso? Eles vão tentar, eles vão buscar de outra forma. E a única maneira que eles conseguem sustentar esses pensamentos é tentando negar que a Bíblia é a palavra de Deus, tentando negar que a Bíblia é a inspirada palavra do Senhor, que tem autoridade sobre todas as coisas. É a única maneira de eles conseguirem achar uma maneira de tentar negar que Deus sustenta tudo. Então, essa teologia monteísta, e o pior é que ela tem penetrado no meio das igrejas evangélicas. Existem crentes, parece até um paradoxo, os crentes ateus. Os evangélicos que acreditam que Deus criou todas as coisas, que hoje ele virou as costas para a sua criação, simplesmente pelo fato de que eles, às vezes, não têm as suas orações respondidas do jeito que querem. Porque nós temos o defeito de que a nossa oração tem que ser respondida todas as vezes com um sim. Sempre tem que ser com um sim, porque eu digo que Deus responder com um não ou com espera, nós achamos que Deus não está do nosso lado, que Deus não vai fazer. Então, esse é o maior problema dessa teologia deísta. Aí o pastor mostra mais. Na providência, através do cuidado de Deus, como eu já falei, conosco, mostrando que Deus ele provê, ele sustenta, ele cuida do seu povo. Ele não deixa nada. E quando Deus permite que nós passamos por algo, ele está conosco. Então, Deus ele providencia, ele cuida do seu povo. E os cuidados de Deus não resulta somente em ele te carregar no braço, não. Às vezes o cuidado de Deus resulta em você caminhar com as próprias pernas. Tem pessoa que pensa que o cuidado de Deus vai ser sempre ele carregando no colo. Então, não é assim. Tem vezes que nós temos... O apóstolo Paulo, irmão, é só ler. O apóstolo Paulo dá 3 listas de coisas que ele sofreu. E em todas as 3 listas de coisas que ele dá, que ele sofreu, ele revela no final que Deus cuidou dele. Ele fala que ele sofreu um naufrágio, que ele foi afogado, que ele tomou 5 quarentenas de açoite menos 1, que ele apanhou, que ele foi fustigado com vara, que ele passou fome, que ele passou nudez, que ele passou frio, que ele passou naufrágio, que ele passou na alvorada do mar várias vezes, em vigília. E mesmo assim, no final, ele começa a mostrar que Deus cuidou dele. Ele fala, de uma parte que ele fala, em 2 Coríntios, que ele pode estar batido, mas nunca destruído. Que ele pode estar desanimado, mas nunca derrotado. E o interessante é que a palavra batida ali, irmão, é derrubado com força. Seria na linguagem do povo que gosta de futebol, do pênalti mesmo. Então, ou seja, o apóstolo Paulo falou, olha, eu posso estar derrubado, mas eu nunca vou estar destruído. É a didática de Deus, né? Isso.
Ele poderia estar abatido, triste, angustiado, mas ele saberia que não estaria perdendo. Então, a providência divina sempre está ao nosso lado. Nós temos que entender que, mesmo que eu estou passando por esse vale, Deus está comigo. E outra coisa, irmão, que nós não pode acontecer no meio do cristão, é atribuir ao diabo a prova que ele está passando. Se você ler o livro de Jó, você vai observar que Jó, todas as vezes que Jó atribuiu a sua prova, foi a Deus. Ele nunca disse que o diabo fez nada para ele. Ele sempre disse que foi Deus que colocou ele naquela situação. Ana, quando a Ana ficou naquela peleja com Penina, e ela, por ser estéril, que ela deixou claro, Deus me cerrou a madre. Ela não acusou o diabo, não acusou ninguém, ela disse que era Deus que tinha impedido ela de ter filho, porque ela reconhecia isso. A teologia veterotestamentária de um bom judeu, você vai ver que sempre os homens bíblicos, os homens que escreveram a Bíblia, eles não deixavam margem que o diabo fazia algo. Era Deus. E é verdade, né? Fala a verdade. Biblicamente é verdade. Porque põe o diabo, assim, me dá uma falta de paciência. Isso é coisa do diabo, menina. Isso é coisa de Satanás. Levante. Gente, tem coisas que o Senhor tá nos dando permissão para a gente crescer e conhecer o Deus que nós servimos. Entendeu? São provas que, na verdade, se Deus é o Deus soberano, tudo está nas suas mãos. Ele controla sobre todas as coisas. Você é um servo de Deus. Ué, como é que o diabo vai ter autoridade de fazer o que ele quer na sua vida? Ele pode deixar, se existe algo na sua vida que ele quer que você deixe ele trabalhar. Entendeu? Reconheça o poder dele sobre a sua vida. Também não concordo com isso, não. Se Deus permitir ele fazer igual provação, irmão, a própria Bíblia fala, Tiago deixa claro a questão de provação, a diferença de provação e tentação. Tentação é coisa do diabo, provação não. Mas, Priscila, falar alguma coisa? Eu queria falar que nós aprendemos muito mais nos momentos difíceis do que nos fáceis. É verdade. Porque é um momento difícil que nos faz crescer, nos faz ir além e nos dá a maturidade que a gente precisa para exercer aquilo. E tudo é um processo. Se a gente soubesse o quanto é importante agradecer a Deus quando as coisas não dão certo, sabe? Eu tenho aprendido a cada dia, Senhor, por que não permitiu isso? Amém. Eu vou louvar a Deus, eu vou agradecer, porque lá na frente o Senhor sabe todas as coisas. É que nós, às vezes, não temos a maturidade para entender todo esse processo. Mas tem que viver segundo o propósito que Deus tem na nossa vida. Né? As coisas acontecem de forma sobrenatural. É conforme Romanos 8, 28 fala. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pronto. Aí o povo para aí. Aí o final do versículo fala assim, segundo o seu propósito, como a irmã falou. Segundo o propósito de Deus, irmão. Tudo vai ocorrer de acordo com o propósito de Deus. Então, nada vai fugir do propósito de Deus. E concernente ao que a irmã falou, eu lembro do apóstolo Paulo. Nós iniciamos falando dele a respeito de revelação, e essa revelação lhe custou. Esse povo hoje tem revelação de tudo e não lhe custa nada. Quando o apóstolo Paulo fala assim que ele foi ao terceiro céu, ele fala assim, para que eu não me engrandecesse ou ficar soberbo, me foi posto um espinho na carne, do qual eu orei a Deus por 3 vezes para que ele me tirasse. E a resposta sempre foi não. Minha graça te basta. E corroborando com o que a nossa irmã falou, a nossa irmã falou, é o que a irmã... Só um momento, vamos lá. É o que a irmã Lúcia falou. A resposta de Deus foi, minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, se aperfeiçoa na fraqueza é porque era um momento de dificuldade. Moza Carlos. Só uma frase. A vontade soberana na vida dos filhos de Deus é a vontade de Deus. Vontade de Deus, é. Ô, irmão Kleber, só voltando aí, no apóstolo Paulo, que eu sou apaixonado com ele, é o homem que eu mais identifico da Bíblia, né? É o apóstolo Paulo, sou apaixonado com ele. Ele disse assim, se ele fosse contar o que ele viu, ele não seria nécio. Ele ia só simplesmente falar tudo que Deus mostrou. Agora, hoje, as pessoas têm uma revelação, santo Deus, eles fazem aquele retetê e vai, e grava, e dá o testemunho. Ele disse assim, se ele pudesse contar, ele não seria nécio, mas ele disse, longe de mim, de me engrandecer. A única coisa que eu tenho que me engrandecer é das minhas fraquezas, quer dizer, toda vez que ele lembrava da comunhão, da intimidade com Deus, como Deus usava ele, como ele era um vaso, um homem de Deus, ele pensava assim, tudo é a graça dele.
porque se não fosse a graça dele, eu não seria usado dessa forma. Reconhecer a graça de Deus na vida dele, e olha que o homem pregava, 2, 3 mil pessoas não aceitavam Jesus, e ele não queria se engrandecer com tal que ele viu. Para ele, né, não que era errado, ele disse não que era errado, mas é longe de mim de engrandecer. Quer dizer, não ia trazer fruto nenhum, entendeu? Entender que tudo que Deus usava ele é porque Deus é um Deus de misericórdia, um Deus de amor, um Deus de graça. Pronto, that's it. Eu louvo a Deus que ele não quis contar para nós, mas João foi lá e contou. Ele não quis contar, mas João falou, eu conto. Yes. Vai, tá vendo também, ele viu mais do que João, né? É. Porque Mas teve pelo uma parte, menos... teve uma parte que João viu que Deus falou para ele escrever. Pois é, mas pelo menos ele entendeu que o espinho era só para ele entender que ele era usado porque a graça de Deus estava na vida dele. Quer dizer, aí o povo fica querendo procurar pecado na vida de apóstolo Paulo, para saber aonde que ele pecou, aonde que foi o espinho. Todos nós temos espinho, todos. Sempre o inimigo está nos esbofeteando, mas você não é pregador, você não ora, você não busca, então por que você está passando por essa prova? Por que você está passando por esse vale? Ele está sempre querendo nos esbofetear, né? Mas eu acredito que é isso que o povo, que o diabo fazia com ele, acusações. Sim. E é o que muita gente faz hoje também. Sim. E pior, eu já ouvi crente falar que se o cristão está passando por prova, está em pecado. Com já certeza. Já vi da boca de crente. Com certeza. Então, nós temos que entender isso. A providência divina, irmão, sempre é ao nosso favor. Mesmo que você não conseguiu que aquilo fosse positivo para você, a resposta fosse sim, Deus estava com você. O pastor mostra mais aqui a preservação do universo. Mostra, irmão, que Deus, como eu falei, ele está sustentando. Isso ainda existe. Esse universo existe porque Deus está sustentando. O apóstolo Pedro fala que esse universo vai passar com um grande estrondo. E esse grande estrondo ali, ele fala os céus que hoje existe, passará com um grande estrondo. E o interessante é que a palavra céu no grego é a palavra uranon, da onde vem a palavra urânio, que fabrica a bomba atômica. E ele fala que as potências do céu será abalada. E João, além de tudo, no juízo final, ele fala, viu um trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu os céus e a terra. Isso implica que esse universo ainda existe, e principalmente o nosso pequeno planeta, diante de todo esse universo, existe, porque Deus está sustentando. É Deus que guarda. Mesmo que aconteça tanta catástrofe no mundo hoje que destrói muitos lugares, ainda não acabou com tudo, porque Deus está sustentando. Deus está guardando. E as pessoas até falam assim, se Deus existisse, essas coisas não aconteciam. Essas coisas acontecem, mas não é porque Deus não existe, é porque o homem existe. É a razão. Uma vez uma menina perguntou assim, se Deus existe, por que na África o pessoal passa fome? Eu falei, simples, eles lá escolheram os líderes políticos deles, então o pessoal passa fome por isso. Por que no Brasil há desigualdade? Porque o povo escolheu o líder político. Isso não tem a ver com Deus, isso tem a ver com a escolha do povo. Uma coisa tem nada a ver com a outra. Deus não vota. Deus não vota, falou tudo, nem título ele tem. Então a culpa não é de Deus, a culpa é dos líderes, do povo que é líder. Isso fala em Provérbios, que quando o ímpio governa, ele massacra o povo. Que quando o camarada impõe imposto, ele destrói uma cidade. Está tudo isso que tem provérbio. Agora o povo não conhece Bíblia e ainda elige um camarada que não tem Deus na vida, ele vai só sancionar leis que destrói e que saca o povo, que saqueia o bolso do povo. Então eles querem colocar a culpa em Deus na escolha deles. É muito difícil ser humano. Aí mostra mais aqui a consciência, quer dizer, a moralidade humana, mostra que Deus ele se revelou na consciência. Nós vemos isso na vida de Caim e Abel, que o pessoal que são dispensacionalistas acredita até na dispensação da consciência. Após a dispensação da inocência, com Adão e Eva, veio a dispensação da consciência. Indiferente se a dispensação da consciência é aceita por muitas igrejas ou não, que alguns são aliancistas e outros dispensacionalistas, não faz diferença, mas a consciência do homem, Deus se revelou nela. A Bíblia mostra que a revelação de Deus para o homem era através da consciência. Vemos isso em Adão, em Enoque, Noé, os homens ali do princípio do capítulo 1, capítulo 6 de Gênesis. Nós vemos no próprio capítulo 6 que a depravação tomou conta do planeta, do mundo antigo na época, porque a consciência do homem veio a ficar depravada. Então, Deus se revela na consciência.
E o apóstolo Paulo deixa até claro que a pessoa que tem uma mente cauterizada, ela é impossível de detectar a presença de Deus. Então, Deus se revelou através da consciência, porque no início, antes da Bíblia ser escrita, Deus usava através da consciência para falar com o homem. E Deus tinha uma lei na consciência do homem que determinava o que é certo e o que é errado. Hoje, por exemplo, essa lei ela permanece até hoje. Por que um ladrão rouba de noite e rouba nas escondidas? Porque ele sabe que roubar é errado. Uma pessoa que quer tirar a vida de alguém, se ele tira a vida de alguém nas escondidas, é porque ele sabe que é errado. E se ele mata no impulso, ele foge por quê? Porque ele viu que ele fez algo errado. Então, a lei da consciência ainda continua. Deus se revela na consciência do homem. E o próprio Romanos, no capítulo 1, quando o apóstolo Paulo mostra que todo ser humano caiu em pecado, ali mostrando tanto judeus como gentios, ele revela ali que o homem ele tinha conhecimento de Deus através da sua consciência e ele negou o conhecimento desse Deus eterno e invisível e transformou até mesmo em imagem de homens visíveis aqui na Terra. Pegou a própria imagem do Deus invisível e transformou em imagem de homem. E depois partiu para a imagem de animais para que eles pudessem adorar. Então, ou seja, a consciência que eles tinham de adorar um Deus eterno e cuidador de todas as coisas, eles preferiram negar e adorar aqueles que eles podiam ver. Então, você vê que eles estavam indesculpáveis porque eles tinham uma necessidade de adorar alguma coisa. Por isso, eles criaram essas coisas para que eles adorassem. Mostra através do raciocínio, conforme também Romanos 1, o apóstolo Paulo fala que o homem tinha esse conhecimento de Deus, como eu já falei, e eles optaram em negar esse conhecimento de Deus. Uma das coisas, irmãos, interessantes concernente ao ateísmo, que hoje em dia o ateísmo virou algo de filosofia, que parece ser bonito ser ateu. Eu não sei se você já reparou que tem muitas pessoas que até enchem a boca para falar que é ateu, porque eles acharam bonito. Parece que ateísmo virou sinal de intelectualidade. Eles pensam que ser intelectual é ser ateu, baseado em Karl Marx, em Freud e em Nietzsche. Então, eles chegaram à conclusão e que esses outros filósofos divorciados de Deus que chegaram à conclusão que ateísmo é sinal de inteligência. Então, isso ficou bonito nas faculdades, ficou bonito em muito lugar. Agora, o ateísmo bíblico, quando você vai no Salmo 14, você vê um ateísmo ali bem mais profundo que esse ateísmo filosófico. Lá fala assim, e o Nécio diz no seu coração, não há Deus. Quando você percorre os demais versículos, você vai ver que essa negação de Deus ali não é essa negação filosófica. Era a negação de saber que Deus existe, mas virar as costas para Deus. Esse é o pior ateísmo. Que quando a pessoa ele deixa de querer raciocinar que Deus existe, que Deus faz todas as coisas, para virar as costas para Deus. Esse é o pior ateísmo que existe, que a Bíblia condena. No Salmo 14, me parece que é o Salmo 53, me parece, que os salmos são iguais, ou 54, um desses dois salmos. Ali, a negação de Deus ali é a negação na mente do homem que ele quer virar as costas para Deus e viver como se Deus não existisse. Então, hoje em dia, não é diferente. A pessoa ela preocupa em não raciocinar e em deixar de pensar em Deus, nas coisas de Deus, na providência divina, no cuidado divino, para viver uma vida tranquila, tentar se tornar imune às consequências das suas falhas, para que eles vivam com a consciência limpa e leve daquilo que eles fazem de errado. Então, eles tentam criar esse pensamento filosófico de ateísmo para que eles possam criar algo em volta deles para que eles não sejam responsabilizados por suas falhas. A questão B, fala assim, uma pessoa pode conhecer a Deus através da revelação geral. Aí mostra, sim, é uma pergunta, pode conhecer Deus através da revelação geral? Sim. Entretanto, existirão algumas limitações, e o pastor coloca, e são elas. Não expõe claramente a natureza moral de Deus e do homem, com essa revelação geral só na mente do homem, como muitos tiveram, e eles, mesmo assim, não optaram em servir a Deus. Não possui conteúdo redentor, porque, às vezes, a pessoa, hoje, o pastor, no caso, ele está colocando hoje, porque se nós formos colocar no Velho Testamento, somente de Gênesis, no livro de Gênesis, nós vamos entender que isso aí não é verdade. Mas no dia de hoje, que nós temos a revelação escrita, a única maneira de conseguirmos entender um plano redentor é através da Bíblia. Porque no Velho Testamento, por exemplo, Abraão, indiferente de quem era Abraão, o livro do livro de Josué
fala que Abraão ele era idólatra. Não sabemos de qual maneira foi que Deus comunicou-se com Abraão, mas uma coisa é Deus se revelou a Abraão. E em Gênesis 35 fala que Deus colocou uma lei no coração de Abraão. E essa lei, nós não sabemos que lei que é, mas eu acredito que é uma lei da moral que Deus colocou dentro dele. Os judeus ortodoxos chegam a dizer que ali era o princípio do Talmud, que é a lei oral que eles têm, que essa lei ela foi comunicada primeiro a Abraão, mas isso aí não tem jus nenhum na Bíblia. O que eu entendo é que essa lei que foi posta dentro de Abraão é a lei moral, o que ele saberia que é certo e o que é errado. Sem contar que Abraão, depois que ele entregou a sua vida a Deus, ele foi considerado como amigo de Deus. E o próprio Deus chegou a falar: eu não poderia ocultar nada ao meu amigo Abraão. Então, Deus se revelou a Abraão. Mas nos dias de hoje, irmãos, nós precisamos da lei escrita ou da palavra de Deus para conhecer o plano de redenção. Todos os homens do Velho Testamento, eles não foram salvos pela lei. Primeiro, senão os que morreram antes da lei, como o próprio Abraão, não seria salvo. E o apóstolo Paulo até debate isso no capítulo 5 de Romanos. Mas os homens foram salvos numa fé no Messias que viria. O próprio Jesus citou que Abraão ansiou por ver os seus dias. Então, ou seja, essa revelação geral de Deus, nesse sentido que o pastor está mostrando, através da natureza, através da provisão divina, através da lei da consciência e do raciocínio, o raciocínio humano, ela pode não providenciar um plano redentor para o homem, porque ele não vai chegar ao conhecimento do plano redentor como nós temos através da Bíblia, tanto dos evangelhos que ele mostra a caminhada de Jesus até a cruz do Calvário e as explicações teológicas que o apóstolo Paulo dá e os demais apóstolos, como o apóstolo João, que ele expressa muito claro no seu evangelho e na sua primeira carta a respeito de Cristo, uma teologia extraordinária. Então, eles não teriam esse conhecimento redentor. E também não influi no problema básico do homem e acaba tendo um efeito condenatório sobre este. Porque essa revelação que o homem tem geral, ela pode não lhe levar a entender que ele precisa de uma mudança de vida e de adotar um padrão de vida, de santidade, para que ele possa estar mais próximo de Deus e redimir a sua vida através do sangue de Cristo a cada dia que ele peca. Porque essa revelação geral pode não lhe levar a reconhecer que ele traz consigo a depravação total de Adão. Então, se ele não reconhece que ele traz a depravação total, ele também não vai reconhecer que precisa de salvação. E se ele não reconhece que precisa de salvação, de forma alguma, ele vai conseguir alcançar a salvação. Então, ele vai ser condenado, conforme o pastor coloca aqui. A letra C, posições quanto à revelação geral. Aqui ele mostra alguns pensamentos e alguma teologia em relação à revelação bíblica, como eles veem que a Bíblia é revelada, como ele mostra aqui, o catolicismo romano. A natureza produz fome de maior conhecimento, o que só pode ser obtido nos ensinos da igreja. Eu não sei se vocês quiserem estudar a história da Igreja Católica em si. A história da Igreja Católica, irmãos, ela é a única igreja. A Igreja Católica ela foi a decadência da Igreja Primitiva. A Igreja Primitiva durou bastante até a morte dos apóstolos, que o apóstolo João foi o último, com bons crentes. Após o apóstolo João, teve os conhecidos como pais apostólicos, que como Policarpo, homens que foram discípulos de João, como Justino, e muitos outros que estiveram ali junto com o apóstolo João. Esses homens foram considerados como os pais apostólicos, mas nenhum deles se tornaram apóstolo. Eles eram pais apostólicos, alguns chamavam simplesmente de bispo, outros eram diáconos e outros nem tinham título, eram apenas teólogos. Depois nós tivemos os pais apologistas, que debateram contra as heresias que surgiu na época, e uma delas foi a heresia do gnosticismo, que Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, que é mais conhecido assim, foi o que mais debateu com Macião a respeito dessa teologia, e também a própria teologia de Pelágio, que foi um dos homens mais heréticos que existiu nesses séculos aí, dos grandes teólogos, dos pais da igreja. Ele pregava que o homem ele não traz consigo a depravação total de Adão, que o homem não pecou em Adão, o homem ele aprende a pecar. E por isso que hoje é distorcida a teologia arminiana,
dentro das igrejas, eles acreditam que todo arminiano acredita que o homem não é responsável pelo seu pecado. De forma alguma, a teologia arminiana não ensina isso. A teologia arminiana ensina que o homem ele é caído em Adão. Pelo menos dentro da teologia assembleiana, que ela é arminiana, wesleyana, ela mostra que o homem é caído em Adão. Então, nós não acreditamos assim. E os pais da igreja, irmão, vieram cuidando da igreja. Até quando veio a conversão de Constantino, que existiu as perseguições da igreja nesse período, e antes de Constantino, eu particularmente acredito que Constantino converteu de verdade, houve grandes perseguições. Quando Constantino converte, então, nesse período, houve uma certa paz na igreja. E essa certa paz que houve na igreja teve só um problema, que Constantino ele oficiou a igreja como sendo a religião oficial do império. E em acontecer isso, todo mundo era obrigado a ser crente, a ser cristão. Porém, as pessoas se sentiam obrigadas a ir para a igreja e não se converteram. E por não se converter, eles passaram, a igreja tomou outro rumo. Quando o bispo de Roma, que se intitulou Papa, que ele era responsável pela igreja de Roma, se intitulou Papa, então ali houve uma decadência muito grande na igreja. Com o passar dos anos, a Bíblia que nós temos, irmãos, o Novo Testamento, que é conhecido pelos judeus como a Bíblia dos cristãos, ela foi formulada, foi organizada pelos pais da igreja. Todos esses pais da igreja eram católicos, não esse catolicismo de hoje. A Igreja Católica só passou a ser apostólica romana a partir do finalzinho do século V e século VI. A palavra católica quer dizer universal. Ela era o caminhar da igreja primitiva. Então, ela só veio a ser apostólica romana a partir do final do século V e entrada do século VI, onde a igreja caiu numa decadência muito grande. E ali eles foram levando a vida de qualquer maneira, levantavam alguns pregadores bons, outros ruins, levantava católicos realmente compromissados, outros não. Nesse período surgiu o período onde os árabes dominaram, bem dizer, quase toda a Europa e acabaram com o resto de Jerusalém, que havia sido reconstruído de novo, dominaram Jerusalém, e a vida foi levando assim. Então, a Igreja Católica, após a Reforma, que eles fizeram a Contra-Reforma no Concílio de Trento, então ali eles aceitaram a Bíblia que foi traduzida por Jerônimo, a Bíblia traduzida do hebraico e do grego para o latim, chamada Vulgata Latim, onde ela trazia que na Septuaginta que Jerônimo ele utilizou, ela traz esses 7 livros a mais que a Igreja Católica tinha. Mas Martinho Lutero, os grandes pregadores, até pregador que do século XIII, século XII e XIII, como Tomás de Aquino, Tomás de Aquino condenava esses 7 acréscimos da Igreja da Bíblia Católica. Ele nunca aceitou. Tomás de Aquino nunca aceitou esses 7 livros. Ele já existia, mas eles não faziam uso dele. E esses livros, quando chegou no período que a Igreja Católica fez a Contra-Reforma no Concílio de Trento, então, assim, eles determinaram que a palavra de Deus era a palavra de Deus aquilo que eles falassem. E que a palavra de Deus só tinha valer com a interpretação do Papa. E também a tal da revelação contínua, que o Papa fala que é revelado. Então, eles chegaram a essa conclusão, que esses ensinos só podem ser obtidos pela Igreja Católica. Como eu disse, a Igreja Católica, no início, ela era a Igreja verdadeira. Hoje, ela virou esse negócio aí. Então, no início, sim, até século V. Depois, se acabou. Poucos pregadores levantou na Igreja Católica como pregadores bons. Por volta de 1500, pouco antes da Reforma, 1400, na verdade, no período de John Hus e Girolamo Savonarola, a Igreja Católica já estava em decadência muito grande. Você vê isso com a perseguição que existiu na Espanha, que a Igreja Católica fez contra os judeus, lá, as chamadas Cruzadas de Tomás de Torquemada, que ele perseguiu a Igreja, perseguiu os judeus e alguns cristãos, pouco número de cristãos que existia lá, que era bem poucos cristãos católicos que eram verdadeiros, perseguiram. Você vê que Girolamo Savonarola morreu perseguido pelos católicos que eram hereges. John Hus morreu perseguido pelos católicos que eram hereges. E Martinho Lutero nasceu conforme a própria profecia de John Hus, nasceu, fez a reforma, eles fizeram a contra-reforma. Então, eles determinaram que os ensinamentos só seriam válidos através da interpretação católica. E, como eu já disse, a interpretação católica ela é muito ruim.
É muito ruim. Eles não, nós estudamos na aula passada, eles não interpretam a Bíblia literal, sempre na alegoria, então ela é muito ruim. Aqui ele mostra o liberalismo, que é, como eu falei, o liberalismo teológico. Esse liberalismo teológico, ele tem por natureza deturpar uma teologia verdadeira. E eu Ô, irmão Kleber, eu tenho uma pergunta que eu assim, só queria saber essa história. É o seguinte, cada vez eu vou observando uma coisa dentro do catolicismo, ele tem muita semelhança com o judaísmo, uma mesclagem. Você entendeu? Muita coisa mesmo. Cada vez que eu... E depois que a gente estudou a Carta Paulinas, né, sobre ali quando Paulo teve que... E que ali o problema que estava lá com os crentes dos Gálatas ali, e eu fui observando o seguinte, parece que uma boa parte desses crentes, né, esses católicos, eles realmente não converteram ao todo, porque não tem lógica, olha, eles creem como é que chama aqui? Depois que morre, passa o quê? Purgatório. Mas, por outro lado, eu perguntei ao meu rabi, ele estava falando da morte após a vida, e eu perguntei para ele assim, as pessoas vão direto... Claro que eu sabia o que eu queria saber. Eu queria saber a pessoa vai para o inferno? Ele disse assim para mim, não, é só 12 meses. Se ele não teve uma vida, não guardou os mandamentos, é só 12 meses. Aí a judia que estava do lado, porque também ninguém vai aguentar, né, Rabai? Ficar mais do que 12 meses. Eu falei, Jesus. Então, isso é um purgatório. Por exemplo, eles acendem luzes para vela para mortos. Você entendeu? Então, assim, cada vez que eu vou observando a semelhança entre o judaísmo e o catolicismo, parece que, na verdade, eles não se converteram, eles não deixaram a prática judaica, muito deles, que é o que aconteceu com os Gálatas, entendeu? Eles não se converteram ao todo, porque, igual esses livros que eles adotaram, a maioria dessas histórias não tem nada a ver com eles. Entendeu? É história de judeu, né? Deles. De judeus. De judeu. Pronto. E que nem era aceito pelos próprios judeus. Quem colocou isso foi os judeus helenistas, quando traduziram a Bíblia do grego para o hebraico. Acho que eles cataram esses livros na livraria de Alexandria e meteram na Bíblia. Que, inclusive, a Bíblia que Jesus usava, aqui mais para frente eu vou até falar, que Jesus e que Paulo usava, era a Septuaginta. E eles nunca citaram nada dela. Se você pegar os escritos de Paulo, você percebe que tudo que ele cita do Velho Testamento é da Septuaginta. O escritor aos Hebreus era para ele usar todo o cano hebreu, todo o cano hebraico, ele usou a Septuaginta, pouquíssimo da Bíblia hebraica para escrever o livro aos Hebreus. Parece até algo paradoxal, mas ele utilizou mais a Bíblia em grego, a Septuaginta, do que a própria Bíblia dos judeus para escrever o livro aos Hebreus. Sim. Então, existe sim, essa mescla do catolicismo muito grande concernente ao judaísmo, porque, querendo ou não, hoje muitas religiões copiam o judaísmo. Nós vemos que a população católica tem altar. Ela tem altar. Não existe altar. Altar é local de apresentar sacrifício. Sim. Isso é altar. O que é o altar hoje? A nossa vida. Aquilo que tem ali que o pregador usa, aquilo chama púlpito, não altar. Não é altar. Eu entendo que uns, por falta de conhecimento, utilizam a palavra altar, porque aprendeu assim. Mas não é altar, aquilo é púlpito. E a Igreja Católica fala como altar. Sim. Ela fala que ali naquele local. E tem uns que falam, até hoje o véu da igreja não rasgou. Estou falando de igreja evangélica. Que eles colocam que o altar é mais santo do que a porta, que o altar é mais santo do que cá embaixo. Bom, cá embaixo é santo, altar é santo. Ai, não pode pisar, não pode pisar no altar de qualquer maneira, sendo que o altar está dentro de nós. É nós que temos que ser um altar transformado. Aí né? faz a igreja. Até ali perto uma irmã pode usar calça, mas para subir no púlpito, ela tem que estar de saia. Eu não consigo entender. Aí eu fico preocupado, que aí o véu está lá até hoje, não rasgou véu, não rasgou nada. Ou seja, cá embaixo é menos santo. E eu fico tentando entender. Uma irmã é menos santa porque usa calça? Sim, infelizmente. Mas então, irmão Kleber, nessas conclusões que eu estou cada dia, né, que eu vou tendo, estudando a teologia, estudando a Torá com os rabinos. Então, assim, eu
cada dia eu vejo mais essa semelhança do catolicismo para o judaísmo, de coisa que eles não se converteram completamente. Eu acho que foi o mesmo problema que Paulo teve que advertir lá os Gálatas, entendeu? Eles continuaram tendo práticas, infelizmente, que não deveria ter tido. É por isso que eles paralisaram, eles o evangelho não entrar na vida deles de uma maneira assim, genuína, entendeu? Porque, na verdade, quando você estuda a história da Igreja Católica, na verdade, quando a gente estuda a história da Igreja Católica, eu estudo a história do cristianismo. E a história do cristianismo vai do século I até o século XV, falando da Igreja Católica. Então, não tem como fugir. Então, você estuda sobre a Igreja Católica. E infelizmente, o desvio doutrinário dele só lhe levou a uma coisa: repetir ritos, copiando o judaísmo. Depois eles abandonaram os ritos judaicos e copiaram outras coisas e inventaram outras coisas. Quando eles percebiam uma perda de número de pessoas, eles inventavam a suposta revelação dada pelo Papa, que é a revelação contínua. E doutrina do papado por Pedro, doutrina da sessão de Maria, que Maria era virgem. E, irmãos, vai uma coisa muito além, que Maria tinha uma linhagem virgem, porque se Maria era virgem e era santa, e que ela ressuscitou, a mãe dela também era. Aí da mãe dela vem a avó dela, e vem a bisavó. Então, era uma linhagem santa, quase igual Deus. Então é um negócio muito complicado. E o pior, que a falta de conhecimento bíblico levava o povo a acreditar, porque o povo não tinha conhecimento bíblico, o povo não tinha acesso à leitura. O latim só virou uma língua oficial depois do século XIII, que as pessoas começaram a dedicar a estudar o latim. Mesmo assim, as pessoas que eram consideradas pobres, eles não tinham. Se você estuda a história da Reforma, você vai ver que um dos maiores feitos de Martinho Lutero na Reforma foi alfabetizar o povo. Ele colocou a Bíblia na língua do povo e alfabetizou o povo. Por isso que é chamado de período das trevas, do século XIII ao século XVI, período das trevas, porque o povo não tinha acesso à literatura. O povo não tinha acesso a nada, porque as literaturas eram muito caras na época, antes de existir a impressa, no século XV, antes de existir. Só que as pessoas que podiam adquirir os rolos lá, que tinham dinheiro, que tinham. E ninguém ia ficar copiando o livro para o seu amigo, copiando na mão. Então, foi depois da imprensa que o pessoal conseguiram alfabetizar o povo. Então, nós vemos tudo isso, a dificuldade que o povo tinha acesso ao conhecimento na época. E a igreja, infelizmente, ela aproveitava a situação. Hoje, não sendo diferente dessas igrejas neopentecostais que pregam coisas pela falta do conhecimento do povo, eles deitam e rolam, porque o povo não conhece mesmo. Tudo que eles falam, o povo bate palma e dá glória a Deus, e fala aleluia, e outros falam até línguas estranhas, porque não conhece, e sapateia e roda, pela falta do conhecimento da palavra de Deus, e esses camaradas aí que rolam. Aí tem o liberalismo teológico. Esse liberalismo, o pastor mostra aqui que eles negam que a natureza revela a Deus, e fala que tem que rever os conceitos dos escritores bíblicos, porque os conceitos dos escritores bíblicos estão errados, porque a natureza nunca revela a Deus. E por ela não revelar a Deus, então essa teologia que eles implantaram hoje em dia, a ponto de aceitar muitas coisas, porque a teologia liberal, os teólogos liberais, eles querem tirar aquilo que a Bíblia mostra que é errado para que aceite os seus conceitos pecaminosos dentro da igreja. A neo-ortodoxia a natureza não revela a Deus até que o indivíduo tenha um encontro existencial e pessoal com Deus. Se ele não tiver uma experiência com Deus, não tem como ele ver Deus na natureza. Então, é isso que esses neo-ortodoxos querem expressar. Aí ele mostra alguns reformadores. O pecado tornou o homem insensível à revelação geral e tornou o homem insensível à revelação geral. E isso nós vemos, igual o irmão Zé Carlos falou, que nós entendemos que Deus é soberano, mas nós não negamos que o homem é responsável pelos seus pecados. Os próprios reformados acreditam assim. O problema de alguns reformados é negar que o homem tem um livre-arbítrio, que o homem traz consigo, nós sabemos que o homem traz consigo a natureza caída de Adão, mas que ele tem condição de escolher se ele quer ou não o evangelho. E o problema dos reformados que acreditam que o homem perdeu o seu livre-arbítrio, que eles falam que o único homem que teve livre-arbítrio foi Adão, isso, ou seja, Adão e Eva, mas ninguém teve. Após ali, Caim não matou Abel pelo livre-arbítrio, Caim não escolheu. Aí eu já não sei o que aconteceu, então. O Deus decretou que ele tinha que matar Abel
para que viesse outro filho 7, que se ele mata Abel não nascia 7, aí então os decretos de Deus já falham aí. Porque se Deus decreta e é soberano, Deus podia decretar que Abel vivesse e 7 viesse, não. Já que ele é soberano e tudo. Então, é uns negócios bem contraditórios. Então, infelizmente, alguns reformados são, porque eles são exagerados, são os considerados hiperreformados que tentam negar que o homem não tem condição nenhuma de escolha ou de um arbítrio que ele leva ao juízo de escolher o que é certo e o que é errado. Eu, particularmente, acredito, se eu faço errado, é porque eu escolhi o errado. Isso não é filosofar. Eu escolhi o errado, então eu faço errado. Eu não acredito que Deus determinou que eu tenho que escolher o errado. Ou então eu sou um fantoche na mão de Deus. Deus me escolheu e falou: o seu dia de fazer coisa errada é hoje. Aí, uai, irmão Kleber, Deus não criou o primeiro homem com livre-arbítrio? Ué, Deus criou o primeiro homem com livre-arbítrio. E o interessante é que nós recebemos a imagem de Adão em nós, mas não recebemos o livre-arbítrio. Deus me dá o livre-arbítrio aí. Isso não existe. Ele criou. Então, ele não deu a ordem para eles que poderia comer de tudo, mas de menos da árvore da vida. Então, quer dizer, livre-arbítrio. Ele teve o direito de escolha. Entendeu? Mas a verdade, irmão, que teologia que não é teologia bíblica, como eu falei no início, ela falha. A teologia tem que ser bíblica. Se ela não tem base bíblica, ela falha. E os evangélicos que acreditam que no caso aqui, o pastor fez a separação, que na verdade ele colocou junto. Se você reparar no finalzinho, coloca os reformadores e no final ele coloca e evangélicos. Só que o evangélico só separou o pontinho, mostrando que a revelação é tanto positiva como negativa. Revela algo sobre Deus, mas também resulta em condenação em caso de rejeição. Isso mostra, essa revelação geral mostra que Deus ele se apresentou através dessas coisas, da natureza, da consciência e tudo, e que se o homem escolhe tomar outro rumo, ele é condenado. Ele não está isento e não vai ficar impune, conforme o apóstolo Paulo fala. Ele é indesculpável de todas as coisas que Deus revelou através da natureza, da consciência, das coisas que ele mostrou para o homem e o homem não quis. Então, ele está indesculpável. Ele tem direito de aceitar e seguir os caminhos do Senhor e ser salvo, como fez Abraão, fez o próprio Moisés, que Deus revelou a Moisés, que ele também não conhecia a Deus, ele não tinha predicado nenhum para que Deus escolhesse ele. E lá no Egito tinha gente melhor do que Moisés. Tinha o próprio Josué, que virou sucessor dele, que Deus poderia ter chamado o próprio Josué. Ou o próprio irmão dele, que foi intérprete dele, que era Arão, mas que foi criado no meio dos hebreus. Mas Deus levantou Moisés, que não conhecia Deus, e o usou de maneira extraordinária. Então, nós vemos que Deus se revelou a homens que aceitaram. Mas, como o pastor mostrou, nos dias de hoje, irmão, a única maneira de conhecermos os planos de revelação, de salvação, é através da palavra dele. É a palavra de Deus que revela a salvação, a justificação, a regeneração, a santificação e a glorificação. Nós só vamos conhecer através da palavra do Senhor. Bom, nós vamos terminar, que já deu 10 horas, e na próxima aula nós estaremos continuando na página número 5. Página número 5, para que demos continuação a aula. Alguém tem alguma pergunta? Não? Não dá bom. Então vamos agradecer, irmãos a Deus. Amanhã eu te ligo com a pergunta. Amanhã, como o pastor já colocou nos avisos, no grupo da escola, nós não vamos ter aula na segunda-feira que vem, por causa do feriado. Como os irmãos sabem, a nossa escola, se tem um feriado, principalmente quando é nacional, a escola segue o feriado. Me parece que são poucos feriados que o pastor não inclui no nosso schedule de aula. Então, vamos agradecer ao Senhor. Quero pedir ao nosso irmão Wellington para agradecer a Deus por nós e pedir ao Senhor que ele continue nos dando força para caminhar e na presença dele a cada dia. Amém. Oremos. Senhor Deus, obrigado, Pai amado, por esse momento que o Senhor nos deu de estar aqui aprendendo a Tua palavra. Primeiro pedir, Deus, pelas nossas vidas, ó Pai, vida do nosso irmão Kleber, meu Pai, que é nosso professor. Senhor, venha dar ele mais entendimento da Tua palavra e sabedoria, Senhor Deus, para venha nos trazer, meu Pai, algo novos, ó Pai, algo especial de Ti. Também devemos pedir, Deus, pela vida do nosso pastor Prestes, a família dele, em nome de Jesus. Também pela vida dos nossos irmãos que estão aqui presentes, meu Pai, nessa aula, os irmãos também que não pôde participar desse dia de hoje. Senhor, venha guardar, proteger, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E cada vez mais, Senhor, venha abrir nossa mente, nosso intelecto, meu Pai, para aprender mais de Ti, Senhor Deus. Esse é o nosso objetivo aqui nesse lugar, meu Pai. É aprender a Tua palavra e para levar
para as pessoas que necessitam, meu Pai, aprender. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu lhe peço, Deus de já, meu Pai. Eu vou pedir, meu Pai, ao teu povo, que o seu povo venha, Senhor Deus, descansar, meu Pai, nesse dia de hoje, uma semana abençoada, em nome do Pai, do Filho, Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Amém. Irmãos, Deus em Cristo abençoe a vida de cada um. Tenha uma boa noite a todos. Amém. 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 Deus abençoe a todos. Boa semana. A todos.